acompanhando, cultuando conosco. Que Deus abençoe poderosamente. E sem delongas, quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Números, livro de Números. Vai abrindo aí, vai procurando em Números. Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Uma palavra que vai nos ajudar a evitar a cometer alguns erros. Uma palavra que vai nos fazer, nos ensinar a andar atento. Números capítulo 16. Abra comigo Números capítulo 16. Era para lermos todo o capítulo. Estou brincando. É apenas do capítulo, do versículo 41. A partir do versículo 41, Números capítulo 16, a partir do versículo 41 até o 48. São alguns versículos. Nós estamos no culto de doutrina, num culto de ler a palavra do Senhor. Números capítulo 16, a partir do versículo 41, diz assim: Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Versículo 44. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Aleluias. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Essa é uma palavra que já há algum tempo o Senhor a gente vai lendo a palavra do Senhor, e o Espírito Santo vai fazendo a gente se identificar com aquilo que a gente vai lendo, e a gente vai guardando essas palavras, esses versículos, esses trechos que a gente vai lendo da Bíblia, aqueles que gostam de ler a palavra do Senhor. E esses versículos, todo o capítulo eu li, e é bastante conhecido o capítulo de Números 16, para quem conhece a Bíblia, já ouviu com certeza pregações, fala de três pessoas, Corá, Datã e Abirão. Com certeza vocês já ouviram ministrações falando desses três, da rebelião que eles fizeram, que se uniram contra Moisés. Mas do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 33, a Bíblia vai nos narrar uma história. São divididas em duas partes, o capítulo 16 de Números. E a partir do versículo 37, vai começar uma outra história. Só que em todas elas, são histórias de rebeliões. E para que fique ciente aqui, eu não vou fugir ao tema que foi nos colocado, que é intercessão, que nós viemos pregar mensagens que falassem sobre intercessão. Eu não vou fugir do tema, por mais que não pareça, mas nós vamos chegar lá. E do versículo 1 até o versículo 33, até o versículo 36, nós vamos ter uma história. Nós vamos ouvir, nós vamos contar uma história, onde fala que Datã, Corá e Abirão, eles se reúnem e levantam 250 pessoas dos filhos de Israel, daqueles que eram conhecidos entre o povo. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, e Moisés agora está encarregado de cuidar de quase 4 milhões de pessoas, e esses agora vão se reunir e vão se rebelar contra Moisés,
e eles vão unir um grupo de mais ou menos 250 pessoas contra Moisés, até o versículo 36 vai contar isso. E Deus fica furioso com isso, que para concluir logo esse início, Deus vai chegar diante deles e Deus vai permitir que Moisés vá com eles e fale: não faça isso, não avance com isso, não proceda com essas atitudes suas. E eles não vão acatar, e Deus, a Bíblia fala bem claro que Deus vai abrir a terra e vai engolir eles. Deus literalmente abre a terra e famílias, filhos, ovelhas, tudo, a Bíblia fala, detalha tudo, que tudo que era deles, desses 250, a terra engole tudo. Porque uma coisa eu aprendo com esses versículos, examinando esses versículos e lendo e relendo. Quando Deus levanta alguém para cuidar do seu povo, quando Deus levanta alguém para ministrar aqui em cima, quem somos nós para dizer que está certo ou que está errado? Se foi Deus que levantou, não cabe a nós ditar se está certo ou se está errado. Não cabe a nós dizer se fulano ministrou bem ou se fulano ministrou mal. Não cabe a nós, foi Deus que levantou. E Deus levanta Moisés, e o povo agora de Datã, Corá e Abirão não quer acatar aquilo que Moisés, direcionado por Deus, tem colocado a eles. Agora cabe a nós também olhar e zelar por aquilo que o homem de Deus que foi levantado ouvir e acatar, porque não é só ouvir, temos que colocar em prática também. E no versículo de 41, onde nós iniciamos a nossa leitura, nós vamos ver que fala assim, no versículo 41 vai dizer assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Deus acabou de matar várias pessoas por causa da desobediência, por causa de não ouvir a palavra do homem de Deus que Deus tinha levantado para que direcionasse eles. O próprio Deus acabou de matar. A Bíblia fala que Deus abriu a terra engoliu eles e Deus voltou e fechou a terra de novo, só para mostrar que foi Deus que fez. Não foi furacão, não foi vulcão, não foi nada. Foi o próprio Deus que deu ordem à terra: abre a sua boca, engole agora, e a terra volta e fecha de novo. E o povo, mesmo vendo isso, mesmo vendo todas essas pessoas morrendo, a Bíblia fala no versículo 41 que no outro dia eles se reuniram contra Moisés diante da tenda da congregação. Para nós vermos como é o coração do ser humano. E eu não sei se você consegue imaginar nos nossos dias de hoje o que está acontecendo no mundo lá fora, o quão assolado tem sido o mundo. Eu agora mesmo nas minhas redes sociais eu vejo páginas que nem sequer lembram de Deus, mas como está acontecendo as coisas lá no Brasil, todo mundo agora posta um louvor, todo mundo agora pega trechos de ministrações, de pregações e começa a postar, como se isso fosse servir de alguma coisa para Deus, mas a vida está toda bagunçada, a vida está toda desconcertada. Como se isso fosse chamar a atenção de Deus, páginas com 2 milhões de seguidores postando trechinhos de pregações. Como se Deus fosse ter misericórdia deles, só por causa deles estar postando aqueles trechinhos de ministrações. Mas pagar o preço na oração, na intercessão, ninguém quer. E a gente vê que o mundo está sendo assolado e mesmo assim eles não abrem os seus olhos. E eu aprendi uma coisa nos últimos dias, que Deus não vai poupar ninguém que não queira nada com Ele. Aqueles que não quiserem, porque você sabe de uma coisa? O nosso pastor presidente levantou esse ano o ano da intercessão. Mas antes do nosso pastor levantar esse ano da intercessão, nós já vimos intercedendo há muitos anos. Tanto é que o nosso próprio pastor, ele nos ensinou que nós devemos orar por salvação de milhões e milhões de almas. Já aí há muitos anos nós vemos clamando por salvação de milhões e milhões de almas e até nações inteiras. Já há muitos anos nós viemos intercedendo por Portugal, pela Europa, por diversos países do mundo. E mesmo assim, nós intercedendo, nós orando, nós clamando, muita gente sabe, muita gente ouve, muita gente sabe que nós temos intercedido e não quer saber de nada. Mas uma coisa é certa, Deus tem levantado o Ministério ADF, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para avisar. E uma coisa é certa que eu aprendo quando Deus fala com Moisés, que eu não me lembro agora onde, me fugiu a memória, que Deus fala: Moisés,
Unge os umbrais das portas, Moisés, com o sangue. Unge os umbrais da porta, Moisés, e a partir da meia-noite ninguém saia de casa, Moisés, porque eu vou passar, Moisés, eu, o próprio Deus, vou passar, e as portas que não tiver o sangue, os umbrais que não tiver o sangue, a marca do sangue, eu mesmo vou matar todos. E a Bíblia fala bem claro que Deus passava, e aonde tinha o sangue ungido nos umbrais da porta, Deus não tocava, mas aonde não tinha, Deus dava ordem ao anjo da morte para matar os primogênitos. E eu aprendo algo com Moisés, com todas essas passagens, que Deus está avisando a nação. Deus está avisando nos últimos dias de hoje, Deus está usando a igreja, Deus está usando a transmissão da internet para avisar as pessoas de que Deus vai agir no meio nesse tempo, que Deus vai permitir que coisas aconteçam. Mas o povo tem endurecido os ouvidos. E nós vamos ver que, a partir do versículo 44, nós vamos ver que Deus agora ele fica indignado novamente com o povo. Ele tinha acabado de, num dia anterior, ter matado diversas pessoas. E os que estavam à volta todos viram. E essas mesmas pessoas que viram, elas agora vão se reunir de novo e vão para diante da tenda onde Moisés e Arão estão e vão murmurar contra Moisés e Arão. E eu aprendo algo aqui poderoso que eu disse. Nós estamos no ano da intercessão, mas nós só vamos ver o resultado da nossa intercessão se nós tirar a murmuração das nossas bocas. A boca da nossa não pode andar com murmuração, porque nós fomos chamados por Deus e Deus sabe aonde Ele vai nos levar. E se nós nos colocamos diante da presença dEle, independente com doença, com enfermidade, com escassez, com dificuldade, Ele sabe o que Ele tem preparado para nós. Com porta fechada, com porta aberta, nós temos que ouvir a voz de Deus. E nós temos que obedecer a voz de Deus. Se tem uma coisa que aos ouvidos de Deus irou o coração de Deus, que a Bíblia fala no versículo 44, Moisés, sai daí e vem para cá e deixa comigo que eu trato com ele. Está aí no versículo 44. Uma coisa chamou a atenção de Deus, a murmuração. E eu me lembro que quando eu era mais pequeno, a minha avó me reclamava e falava assim, você não vai sair, faça isso, você só sai se você fizer isso primeiro. E eu me lembro que eu ficava reclamando, eu ficava ali falando assim, todo dia isso, todo dia aquilo, e ela falava assim, faz sem reclamar. E minha avó ficava ao ponto de ficar nervosa, de tanto eu ficar reclamando, de tanto eu ficar murmurando. Eu já vi meu pai, mas a minha mãe, às vezes, um fala uma coisa com o outro fica murmurando de cá, o outro fica reclamando de lá, e isso acaba que criando um atrito. Agora, só que nem nós que somos homens, quando eu reclamo o meu Benjamin, se ele ficar reclamando de lá, eu vou chegar, mas você está reclamando de quê? Quem é que manda aqui? Eu vou dizer a ele. Agora imagina Deus, o seu povo que diz que acredita nele, que confia nele, que ele é Deus, que ele faz tudo por nós, que ele na nossa vida está na mão dele. Imagina Deus, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade e nós abrimos a nossa boca para murmurar, para reclamar que a vida de fulano é assim, a minha não é assim, a vida de fulano é assim, a minha não é assim. Se tem uma coisa que nós temos que tirar dos nossos lábios, do nosso coração, da nossa mente, da nossa parte cognitiva, que é onde a gente forma as palavras para falar, é a murmuração. A palavra murmuração não pode fazer parte da boca, do vocabulário do povo de Deus, porque nós vamos ver aqui nessas passagens, que Deus ficou irado, ao ponto de matar o povo. Se tem uma coisa que Deus não gosta de um que se diz filho dele, ele permitir que algo aconteça, e esse que se diz filho dele ficar murmurando. Eu fico imaginando que se nós que somos humanos, se eu peço alguém para fazer uma coisa para mim, fulano de tal ficar reclamando, eu vou lá, não, deixa eu dar licença, deixa que eu faço. Não precisa você fazer, para fazer reclamando é melhor não fazer. Quantos de nós que não já ouviu essa frase, ou que não já expressou essa frase? Agora eu venho para a casa do Senhor, me coloco na presença do Senhor, e quando chego aqui, que sou colocado para fazer o trabalho da casa do Senhor, eu vou ficar reclamando, eu vou ficar falando que fulano de tal não faz, eu tenho que fazer que isso. Ou, se você não quer fazer, pode ter certeza que Deus vai levantar pessoas para fazer. Anamadaga, me faz. Oh, glórias. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Porque Deus não quer que ninguém faça o seu serviço com reclamação, com murmuração, com chateação, porque não vai surtir efeito. Não vai.
Deus não vai estar presente. Se você e eu diz que vamos fazer alguma coisa para Deus, faça, mas faça sem reclamar. Está difícil, não está fácil. Faça, que Deus há de mandar num tempo bem presente. Deus há de mandar um adjuntor, uma ajudadora, para nos conseguir fazer a obra dele com mais firmeza. Mas uma coisa é certa: a murmuração tem que sair dos nossos lábios. Mas ao sair a murmuração dos nossos lábios, nós temos que entender que para fazer para Deus tem que fazer bem feito, porque Deus não faz nada de qualquer jeito para ninguém. Deus não faz nada de qualquer jeito para ninguém. Tudo que Deus faz é perfeito. E a Bíblia fala que as nossas melhores obras são como trapo de imundícias para Deus. Portanto, não pense você ou etc., que estamos fazendo uma coisa muito grande. Porque a própria Bíblia vem nos alertar que as nossas próprias obras, as nossas obras são como trapo de imundícia para Deus. Por mais vezes que eu jejum, por mais vezes que eu me humilho, ainda mesmo assim não é o suficiente para fazer ou chegar ao pé daquilo que Deus faz por mim e que Ele fez por mim. Portanto, nós temos a condição, nós temos a opção de escolher hoje fazer e fazer bem feito, e com certeza nós vamos agradar o coração de Deus. Porque, igreja, nós temos sido o canal que Deus tem usado nessa terra, e eu tenho certeza, eu tenho isso convicto comigo, que Deus vai me usar muito ainda. Deus vai usar cada um aqui muito ainda. Não precisa nem pastor falar, não. Deus já ministrou no seu coração. Se você tem vida com Deus, você pode ter certeza, num tempo muito presente, Deus vai te levantar de uma maneira poderosa. Mas é necessário que nós começamos a deixar algumas coisinhas que têm impedido de pessoas, de nós mesmos, ver a glória de Deus raiar sobre a nossa face. E no versículo 44, a Bíblia fala assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e consumirei como no momento. Então se prostraram sobre o rosto. Deus agora vê que o povo se reúne, faz um grupinho e vai para diante da tenda. E vai reclamar com Moisés, que foi Moisés que matou os irmãos que tinham morrido no acontecimento, onde a terra engoliu. E eles agora vão questionar Moisés o porquê daquilo ter acontecido. Só que mal sabia eles que, se você ler no início do capítulo 16, você vai ver que eles mesmos reclamavam que eles estavam numa terra que manava leite e mel, que no Egito eu nunca vi. Quando a pessoa está tão cega no mundo, ela fala que o próprio mundo está bom, que lá no mundo está bom. E eles vinham dizer para Moisés que lá no Egito, lá manava leite e mel. Olha para você o nível de cegueira das pessoas, e não é diferente nos dias de hoje. Pessoas estão sendo escravizadas por Satanás e não estão vendo. E eles agora vão reclamar contra Moisés, dizendo que Moisés isso, que Moisés aquilo, que Moisés matou o povo do Senhor. Vão começar a colocar a culpa em Moisés, só que mal sabiam eles que foi a própria boca deles, a própria rebelião deles, que fez com que o Senhor mesmo matasse aquele povo. E Deus vai ver novamente isso. E Deus agora vira para Moisés e fala assim: ô Moisés, faça uma coisa. Saia daí, saia do meio dessa congregação e vem para cá. Vem para cá, porque agora quem vai acertar as contas com esse povo sou eu. E eu não sei, ô Diácono Adriano, parece-me que se nós não levantássemos esse clamor no ano de 2022, algo parecido, quando o Senhor ministrava essa mensagem no meu coração, algo parecido poderia acontecer nesses dias de hoje na nação portuguesa e em muitas outras nações onde a nossa voz tem chegado. Porque pessoas têm visto que as portas têm sido abertas, e pessoas têm visto que nós temos ido e pregado a palavra do Senhor, mas mesmo assim têm reclamado, têm murmurado. E Deus tem colocado, tem permitido, tem dado a condição de nós irmos e abrir as portas da casa de oração. E tem pessoas que têm passado adiante e têm até criticado. Tem pessoas que têm zombado. Tem pessoas que têm até usado talvez disso para nos questionar, para murmurar de alguma coisa. As pessoas passam pela porta da igreja e muitas vezes até zombam. Só que uma coisa é certa: a porta está aberta. Se elas não quiserem entrar, o compromisso nosso é com Deus, é de ir, de pregar a palavra de Deus. A partir daí, se elas não querem vir, quem vai prestar conta com elas, com Deus, é elas.
porque nós temos ido e temos feito o que o Senhor tem nos pedido. O nosso pastor, nós vemos aí como ele tem se esforçado para que portas e mais portas de casa de oração sejam abertas, para que pessoas e mais pessoas sejam alcançadas. Mas mesmo assim, muitos têm endurecido o seu coração. A partir daí já não é conosco. A partir daí, aqueles que têm endurecido o coração já não pertencem a nós mesmos fazer alguma coisa por eles. Eles que vão ter que prestar conta para Deus. E naquele dia você pode ter certeza, Deus vai trazer na mente dele aquela rua onde ele passava e olhava e via a placa da igreja e não entrava. Naquele dia vai vir na mente dele. Naquele dia ele vai pensar assim: por que eu não entrei naquele lugar? Por que eu não entrei naquela porta? Por que em vez de reclamar, de murmurar, ou de falar mais uma igreja aqui, esse povo é maluco, por que eu não entrei? Naquele dia muitos vão se questionar. Mas uma coisa é certa: nós estaremos em paz, com o nosso coração em paz, porque nós temos feito o ID do Senhor. E Deus agora ele chama Moisés. Só que Moisés, eu acho isso aqui incrível, que você lê comigo no versículo 44, no versículo 45 diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei como no momento. Então se prostrou sobre o seu rosto. Eu acho essa parte aqui interessante. Então se prostrou sobre o seu rosto. Moisés ele já tinha alcançado um nível de espiritualidade com Deus, que nós sabemos, que todo mundo conhece, tão grande, que quando Moisés termina de conversar com Deus, quando Moisés termina de ouvir Deus, a Bíblia fala no versículo 45 que ele se prostrou. E por que ele se prostrou? Porque ele já sabia que alguma coisa da parte de Deus para o povo boa não viria. A Bíblia fala no versículo 45: e se prostrou sobre o seu rosto e disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe fogo do altar nele, e deita incenso sobre ele, e vai depressa. Moisés, ele é um homem tão espiritual, que ele já entende logo. Ele entende logo que quando Deus termina de falar, ele já se joga no chão. Ele se joga no chão e já vira para Arão: olha, corre, toma o teu incensário, coloca incenso dentro do seu incensário e corre para a congregação. Moisés, ele é tão espiritual que ele entende logo até os gestos, parece que até o sonar, o sunir da voz de Deus, ele entende tudo. E ele sabe que alguma coisa boa não viria. E não veio. Não veio. A Bíblia fala no versículo 49, se você ler, que Deus matou 14 mil pessoas, 14.250 pessoas. Moisés, ele está num nível de espiritualidade tão grande com Deus, e eu acho que isso aqui é incrível. E eu falei: Senhor, eu quero. Se Moisés, um homem mortal, conseguiu, eu também quero. Se o sim, Moisés, um homem que é um homem que morreu, um homem de carne e osso que o Senhor mesmo formou, assim como o Senhor me formou, eu também quero. Será que é só eu que quero ter a espiritualidade de Moisés para saber o que Deus quer falar conosco? Moisés, ele nem espera, ele nem questiona Deus, porque ele já sabe que Deus não ficou agradado daquilo que o povo tem feito. E Moisés agora ele se prostra e começa a clamar, começa a interceder, começa a orar e vira para Arão e fala: Arão, toma um incensário, corre para a congregação, coloca incenso e vá depressa fazer expiação pelo povo. Vai agora depressa fazer oração, intercessão pelo povo. E o que eu acho incrível é que a espiritualidade de Moisés agrada tanto a Deus, que nós vamos ver que Deus só não matou mais pessoas. Nós vamos ler, eu vou ler, por causa da intercessão de Moisés. E quando eu lia isso, eu falei assim: Senhor, tem pessoas que no ano de 2022 vai ser poupada pela minha intercessão. Tem pessoas que no ano de 2022 a vida vai ser poupada pela oração e intercessão de cada irmão que está dentro da igreja. Ô irmão, o nosso pastor presidente, ele não levantou esse cano de intercessão à toa não. Porque tem pessoas que estão a um fio de cair no vale da sombra da morte. Existem famílias que estão ao ponto de ser destruídas. Existem pessoas que estão ao ponto de perder a sua vida para o inferno, de ir para o inferno.
mas eu tenho certeza que assim como Deus ouviu a oração de Arão e Moisés, Ele também ouvirá a nossa oração e Ele fará grandes coisas em nossos dias. Moisés vira para Arão e fala: Arão, corre, Arão, que eu sei que Deus está irado. E a Bíblia fala no versículo 47, tomou o Arão, como Moisés tinha falado, e correu. A Bíblia fala bem clara, é bem clara a Bíblia. E correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. Ó igreja, aleluias. Ó igreja, no dia 31 de dezembro de 2021, a partir da meia-noite, quando deu meia-noite e 1, já teve pessoas que não perderam as suas vidas, porque já foi levantado o clamor, já foi levantado a intercessão. Já teve pessoas que Deus abrandou e não permitiu que a morte o ceifasse. Já teve pessoas que Deus abrandou e voltou a sua mão atrás e não permitiu que a morte a alcançasse, porque o ano da intercessão foi iniciado. Aos nossos olhos nus aqui, físico, pode não parecer, mas no mundo espiritual já tem demônio recuando desde o dia 31 de dezembro. Ao mundo espiritual já tem demônio da morte, demônio que veio para trazer emboscada, demônio que veio para trazer seta de enfermidade, já recuou, já bateu de retirada, porque foi levantado o ano da intercessão. Tem pessoas que só estão na terra hoje, tem pessoas que só estão se alimentando hoje, tem pessoas que só estão respirando esse ar que eu e você está respirando hoje, por causa da intercessão. Por causa da intercessão da igreja. Ou você acha que Deus está satisfeito com o mundo que tem estado aí? Aonde nunca se viu tanta idolatria, aonde nunca se viu tanta promiscuidade, aonde nunca se viu tanta prostituição, aonde coisas que têm acontecido aos olhos do mundo aí, muitos têm achado normal, mas para Deus está cheirando mal as suas narinas. Mas Deus não tem feito coisas como Sodoma e Gomorra, porque a igreja tem intercedido. Países não têm sido ainda assolados mais ainda a ferro e fogo, porque a igreja tem intercedido. Eu quero te dizer uma coisa, eu e você faz parte. Aquilo que Moisés e Arão fez, hoje sou eu e você quem é encarregado de fazer. Aquilo que Moisés e Arão fez no passado, hoje não é o pastor Robson, hoje não é o pastor Jaime do Espírito Santo, hoje somos todos nós. Hoje somos todos nós que levantamos a nossa oração e pedimos: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia daquela casa, tenha misericórdia daquela família, tenha misericórdia daquele jovem, tenha misericórdia daquela jovem, Senhor. Hoje não é mais Moisés e Arão, hoje sou eu e você, porque todos nós fomos chamados para o serviço do Senhor. Hoje não é o pregador, não é o pastor, não é esses que Deus tem separado somente para falar e ele ouvir, não, hoje são todos. Você pode chegar lá no seu trabalho e ver uma situação, você pode chegar na rua, você pode chegar em algum lugar e levantar a sua voz, levantar a sua mão e pedir: Deus, misericórdia, que Deus vai te ouvir. Repara que era preciso naquele tempo fazer todo um procedimento. A Bíblia fala que Moisés fala com Arão: toma o teu incensário, coloque nele incenso e vá à congregação. Olhe para você ver o que era preciso fazer. Era preciso de todo um ornamento para que Deus recebesse aquela oração. E por que do incenso dentro do incensário? A Bíblia fala que era colocado o ônix, o gálbano, o incenso. Era tirado uma pedra do altar e colocado dentro. Uma brasa do altar e era colocado dentro do incensário. Depois vinha com esses pós aromáticos e colocava dentro. E depois Moisés fala com Arão. Arão corre e faz tudo isso. Pega uma pedra do altar, coloca dentro do incensário. Pega os pós cheirosos, os incensos cheirosos e coloca dentro do incensário. E Arão agora corre e vai até a congregação. Na hora que Arão começa a entrar dentro da congregação, a Bíblia fala que a praga já tinha alcançado o povo. E o povo, parece que era como se fosse um mal de súbito. Arão ia passando pelo povo e o povo ia caindo. Pá, 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 pá.
por causa da murmuração. Deus ia matando pessoas, pá, pá, e as pessoas iam caindo, umas para um lado, outras para o outro, umas para um lado, outras para o outro. Arão entra dentro da congregação e Arão agora pega o incensário. E aqui eu acho isso incrível. Arão pega o incensário agora e começa a levantar para cima. Arão não ora, Arão não faz oração nenhuma, Arão não faz, ele não exclama palavra nenhuma, Arão só começa a levantar para cima e Deus lá de cima do alto começa. Ei, peraí, tem algo diferente acontecendo ali. Tem algo diferente acontecendo ali naquele lugar. O próprio Deus que tinha dado ordem para que a praga começasse a matar o povo, automaticamente Deus olha e começa a sentir algo cheiroso no nariz dele. Arão agora está com o incensário levantado para o ar, e aquele incensário com aquela brasa de dentro do altar começa a subir. E na hora que começa a subir aquela fumaça cheirosa começa a tocar o nariz de Deus. E na hora Deus olha do céu e vê Arão com o incensário levantado para o alto. Na hora, a Bíblia fala que na hora aquela praga parou. Está aí na sua Bíblia no versículo 48. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Eu tenho uma palavra de Deus nas nossas vidas nesta noite. Toda praga que se levantar contra nós vai cair em nome de Jesus. Porque esse ano não vai ter praga para o povo de Deus. Esse ano não tem praga que vai tocar o povo de Deus. Esse ano não tem praga do inferno que vai tocar no povo de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos levando o nosso incenso às narinas do Senhor. Aí aqui eu quero parar para te falar uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. O levita, o pregador, qualquer um que sobe aqui em cima, faz o papel de Arão, de apresentar ao Senhor. E o Senhor receber a adoração, o Senhor receber a pregação, o Senhor receber a oração. Mas Deus não vai receber oração, pregação de qualquer maneira. Deus não vai receber oração e pregação de qualquer maneira, porque a Bíblia é bem clara em dizer que cheirava bem as narinas de Deus. Cheirava bem as narinas de Deus na hora que Arão levantou o incensário para o alto. E por isso, por cheirar bem as narinas de Deus, Deus cessou aquela praga. E se você ler no versículo 49, e os que morreram daquela praga foram 14.700. E só parou a praga porque Arão levantou o incensário para o alto. A praga só cessou. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Tem coisas no ano de 2022 que só vai cessar com a nossa intercessão. Tem pecado que está assolando o mundo. Tem coisas que está assolando o mundo que só vai parar com a intercessão da igreja. Só vai parar com a intercessão da igreja. Tem pessoas na minha família, na sua família. Tem pessoas nesta nação que só vão ser alcançadas pela minha e pela sua intercessão. Não tem mais ninguém que vai poder fazer alguma coisa por elas. É só a nossa intercessão que vai fazer com que elas sejam arrancadas das garras de Satanás. É só a nossa intercessão que vai fazer com que elas larguem o álcool, larguem as drogas, larguem a prostituição, larguem tudo aquilo que tem prendido elas e venha para a casa do Senhor. É a nossa intercessão. É o nosso choro, é o nosso clamor pelas famílias portuguesas que vai fazer com que Deus alcance milhares e milhões de famílias. Eu fico viajando nessa passagem, porque imagina, a Bíblia fala que quando Deus fala com Moisés, que Moisés se prostra, que Moisés vira para Arão e começa a falar, só nesse pequeno pouco de tempo, Deus já ordena que a praga comece a atingir as pessoas. E as pessoas eram atingidas. Imagina um volume de pessoas caídas no chão mortas de 14.700. É muita gente morta. E a Bíblia fala que Arão corre para a igreja, corre para a congregação e vai apresentar ao Senhor agora o incensário, o incenso. Só que o que eu fico observando é que tem coisas que estão a um ponto de acontecer, a um fio de acontecer. E por isso a nossa intercessão tem que ser urgente. A nossa oração, a nossa intercessão tem que ser urgente. O nosso pastor presidente foi orientadíssimo pelo Senhor Espírito Santo para levantar no ano de 2022 o ano da intercessão. Porque tem coisas que já não dá mais para esperar. Tem coisas que Deus já não vai suportar mais. Tem coisas que Deus já não vai suportar mais. Tem coisas que Deus não vai aceitar mais que aconteça. Tem pessoas que Deus não vai aceitar mais desafiando os seus homens que Ele levantou na terra.
Porque tudo isso enfureceu a Deus, sabe por quê? Por causa da murmuração que fizeram contra Moisés. Por causa da murmuração que fizeram contra um homem que o próprio Deus tinha levantado. E tem pessoas na terra que Deus não vai suportar mais, porque está se levantando contra aqueles que Ele mesmo levantou. Por isso, pregador, por isso, pastor de igreja, por isso você que está no serviço da obra, não é conosco. Quem trata com eles somos Deus, é Deus. Não cabe a nós. Nós vamos ser chicoteados, nós vamos ser acusados, mas quem vai tratar é Deus. Quem se encarrega de tratar dos seus é o próprio Deus, porque foi o próprio Deus que o chamou. Portanto, se fizer calúnia, se fizer o que fizer com você, não queira revidar, porque o próprio Deus se encarrega de tratar por você. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Quero convidar aqui o nosso pastor João Paulo, que estará orando por nós.